Qual é o maior desafio para quem cursa ciências biológicas? Eu acho que o maior desafio para nós, biólogos, futuros biólogos, é com certeza a desvalorização do profissional da biologia. A gente sempre escuta, né, a famosa, eu faço biologia, então você só vai ser professora, né? Sendo que o biólogo ele é importante, assim, para inúmeras áreas, saúde, indústria, ambiental, enfim. É um leque de muitas opções. Então, acho que o maior desafio é, com certeza, precisar lidar ali com essa desvalorização do profissional. Infelizmente, não é uma área que deveria ser tão bem valorizada. Exatamente, infelizmente. Essa desvalorização. Do seu ponto de vista, a perspectiva de emprego nessa área é boa? Então, o biólogo, como eu falei, a gente tem muitas áreas de atuações. Porém, a gente lida sempre com um profissional de outra área que faz a mesma coisa que a gente faz de maneira mais específica. Então, por exemplo, se eu desejo trabalhar dentro das análises clínicas, né, um exemplo assim, eu posso. Mas o biomédico, ele vê aquele conteúdo daquela matéria de uma forma muito mais aprofundada do que nós temos tempo. Então, existe, assim, essa certa dificuldade para certas áreas de você precisar de um pouco mais de especialização, mas é aquilo, né? Procurar uma pós-graduação, mestrado, enfim, e entrar ali naquela área de cabeça, porque o espaço também é nosso. Mas existe um pouco disso. Então, às vezes, a gente precisa estar muito ali naquela briga de espaço com outros profissionais como farmacêuticos, biomédicos, engenharia química, engenharia ambiental, enfim, 1 milhão de outras profissões. Mas, lembrar sempre, o espaço também é nosso. Então, a gente pode ocupar, a gente tem que ocupar, a gente deve ocupar. O biólogo ele é crucial para muita coisa. Então, na educação, né, eu falo sempre que, apesar da desvalorização, não é fácil da área da educação, mas eu acho que a educação ela transforma. E, assim, quando a gente pensa que, por exemplo, como os meus professores me inspiraram, a chance de inspirar alguém, de ter outras perspectivas de profissões e etc., é muito interessante, é muito bacana. Sem contar que o papel do professor de biologia é essencial no combate de notícias falsas, nessa era que a gente tá vendo na internet. Muita coisa sobre ciência circula, então o educador, ele tá aí o tempo inteiro aí correndo atrás de trazer pros alunos ali uma ciência verdadeira, né, digamos assim, uma ciência verdadeira, uma ciência descomplicada, principalmente, porque muita gente encara a ciência como uma coisa, assim, de outro universo. E não é. Ciência é pra todo mundo, ciência é questão de saúde pública, enfim, então a educação é muito importante. O biólogo é importante pra saúde. Muitas vezes, por exemplo, num cenário de pandemia, o que a gente pensa é ali na atuação do médico, do enfermeiro que tá ali na linha de frente. Claro que são extremamente importantes, mas aí... E o biólogo, né, onde é que ele entra nisso? Então a gente tem, por exemplo, produção de vacinas. Eu falo que ninguém conhece melhor vacinas, por exemplo, do que o biólogo, porque o biólogo, vamos supor, a pandemia do Covid-19, um vírus. Ninguém conhece melhor o vírus do que nós, biólogos. A gente conhece a estrutura, a gente conhece mecanismo de defesa desse vírus. Então a melhor forma ali de criar uma vacina tem que ter o biólogo participando, não tem jeito. Industrial com questão de alimentícias, né, que também tem muito disso de vírus, de bactérias e etc. Ambiental. Então tem controle de vetor e praga, taxonomia, identificação de novas espécies, enfim, é tanta coisa que até falta, assim, no repertório mesmo pra falar, na memória, porque é tanta área de atuação, mas aí entra isso, né, sempre tá aí se atualizando, o biólogo não para de estudar de momento nenhum, a gente tá sempre ali correndo atrás de ler artigos que estão sendo publicados, etc, etc, etc. Mas, assim, é uma perspectiva de diversas áreas, diversos espaços. Nós temos uma realidade de mercado que é a seguinte, nós temos poucos profissionais se graduando na área. Então, gente, façam fono, por favor. Quais são os seus principais desafios enfrentados na sua profissão? Então, nós temos muitos desafios, assim, diariamente, se nós formos analisar todos os desafios que a gente tem, são muito. Como gestora, eu acho que é um desafio de fazer a área da saúde ser reconhecida, que apesar de ser muito necessária, ela não é reconhecida da maneira como deveria, principalmente os profissionais da área da saúde que têm a atuação com os atendimentos de convênio. Ela é muito desvalorizada em alguns momentos, mas não significa que é porque é desvalorizado que é uma área ruim, viu, gente? Então, acho que é um desafio de fazer com que essa desvalorização vire valorização para cada profissional que está comigo em minha equipe. Então, acho que isso é um desafio contínuo. Não é um desafio que é só meu, são para todas as pessoas que fazem parte, que gerem essa área, sejam por demanda, porque é uma demanda muito grande, você tem que fazer gerir para ter um fluxo bom, para que o paciente tenha um bom atendimento. Sim. E que você consiga fazer isso com os recursos que você tem. Então, acho que isso é um desafio muito grande. Outro desafio que eu tenho é dentro da área que eu escolhi me especializar, nós somos somente 57 fonoaudiólogos especialistas em influência no Brasil. Então, é muito pouco. Então, pensa na demanda que hoje eu tenho, porque no Brasil são 57, em Minas Gerais nós somos 4. Então, é muito pouco. Então, é fazer esse fluxo de demanda mesmo, sabe? E com a abertura dos atendimentos online, a gente está mais acessível. Isso é um ponto positivo, mas é você conseguir fazer essa gestão do tempo, a gestão de um bom atendimento. Isso para Mariana, fonoaudióloga separada, agora para Mariana, gestora, é conseguir fazer com que esse fluxo de pacientes da região sejam bem atendidos e que a gente consiga absorver. Quais os principais desafios enfrentados na sua profissão? Olha, a questão, eu acho que a questão da rotina, né? A gente acaba tendo uma rotina bem, assim, comparativamente com outras profissões, a gente acaba trabalhando mais horas, né? A gente trabalha em média de 60 horas semanais. Às vezes, muitos profissionais aí de plantão, né? Que é 12 horas, você passa a noite toda acordado, tudo, então isso já é um desafio. A gente tem dificuldade em ter vínculo empregatício, né? Então, se você não souber gerir seu dinheiro, você tem uma boa renda, mas no futuro vai te faltar dinheiro, você não tem padrão de vida.
é isso também. Eu acho que também é a dificuldade de lidar com pessoas, né? Você dá diagnóstico, você tem que tratar as pessoas, às vezes nem sempre os diagnósticos são bons, tem boas perspectivas, então você acaba absorvendo um pouco disso, né? A tristeza do seu paciente, e acaba que você leva um pouco disso com você. Então, tem esse lado também emocional que nem sempre você tem que saber trabalhar. Com o tempo vai ficando mais fácil, mas no início é mais difícil.